Deus abençoe nesta tarde. É um privilégio estarmos aqui reunidos convosco para podermos fazer conhecer a única verdade de Deus sobre toda a face da terra nesta geração em que nós estamos a viver. Em todas as gerações, sempre Deus amou o mundo e no seu amor Ele sempre tem enviado alguém, que é um mensageiro, para trazer uma verdade, a palavra de restabelecimento, para a salvação da humanidade sobre toda a face da terra. E através de Noé todo mundo sabe que todo aquele que rejeita um profeta, ele tem rejeitado o próprio Deus. E isso está escrito nas Escrituras, mesmo 1 Samuel 8, no seu versículo 7, quando o povo estava discutindo com Samuel, Samuel simplesmente fez uma pergunta ao povo. Ele disse que alguma vez eu profetizei algo e não ocorreu? O povo disse que não. Sempre quando profetizas, isso ocorre. E então ele disse, por que então vocês pedem rei além de profetas? O povo disse que não. Nós queremos um rei como outras nações. E então Samuel ficou indignado como profeta de Deus. E em sua vez, Deus disse a Samuel, que olha Samuel, deixa o povo agir conforme ele quer. Porque eles não sabem que se eles rejeitam você, Samuel, eles têm rejeitado a mim. Amém, irmãos? Então, antes de eu poder também introduzir, eu convido a todos os amados a inclinar a cabeça e eu vou dirigir uma oração. Senhor Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente, o Senhor Deus de Filipe, reunido aqui em volta da sua palavra, pela sua graça, Senhor Jesus Cristo, estamos aqui. Pedimos, Pai Celestial, que tome conta de tudo quanto eu vou falar e que tudo venha de acordo com a sua palavra. E que esta palavra esteja patente em cada um de nós que está aqui presente neste lugar. E que ao sair daqui, ele conheça já a única verdade de salvação sobre toda a face da terra. E que Deus abençoe a sua palavra neste momento. Tome, Senhor, este púlpito e fale você por meio de mim. Em seu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, eu não tenho um tema muito especial, porque muitas coisas ainda virão. Mas eu gostaria de falar sempre na linha de salvação. Nós sabemos que a salvação é a coisa mais importante que cada habitante da terra deveria se preocupar. Mas o problema é que estamos em um momento em que há crise. E esta crise conduz as pessoas a adorar por algumas vias que Deus não traçou. Em todas as gerações, sempre Deus traçou uma via pela qual Ele usou para a salvação dos seus filhos. Mas esta via nunca foi a via de religiões. Nunca foi a via pela mensagem de um profeta morto, mas sempre pela mensagem de um profeta mensageiro vivo. E é necessário sabermos que, sem a santificação, nós não podemos ver Deus. Para nós vermos a face de Deus, para nós entrarmos no paraíso, é necessário passarmos pela fase da santificação. E a santificação é uma etapa muito importante para todo o habitante da terra. Porque sem a santificação, nós não podemos ver Deus. Agora, há algo muito importante que cada um de nós precisa saber. Vejamos algo. Nós temos milhares de igrejas hoje sobre a face da terra. E se Deus precisa que o povo, seus filhos, se santifiquem, como é que eles vão se santificar? Por meio de qual religião Deus santificará o seu povo? Vocês veem? Se você pertencer à igreja católica, na igreja católica você pode beber, você pode fumar, você pode ir ao curandeiro, mas Deus pede a santificação. Se você pertencer à igreja Testemunha de Jeová, eles vão te dizer que podes beber um pouco, mas não podes fumar, não podes doar sangue. E Deus pede a santificação. Se você pertencer à igreja adventista dos sétimos dias, vão te dizer que o único dia de adoração é sábado. Mas neste mesmo sábado,
ele sobe carro de pessoas que estão a conduzir e a trabalhar naquele sábado. Vocês veem? É uma confusão total o que está a acontecer hoje sobre a face da terra. Mas por que isso está a acontecer? Mas nós vemos que em 1 Coríntios capítulo 14, no seu versículo 33, lá está escrito que Deus não é Deus de confusão. Mas será que essas doutrinas não estão a nos colocar em confusão? É possível alguém ser santificado na igreja católica, o outro ser santificado na Adventista do sétimo dia, o outro ser santificado na Testemunha de Jeová, o outro a sofrer a comprar as lâmpadas, comprar as vassouras chamadas abençoadas, lâmpadas abençoadas, na Igreja Universal, e ainda assim dizer que estamos a adorar o mesmo Deus? Como é possível? No mínimo isto tem que chamar a sabedoria a todo o habitante da terra. Não tem como nós afirmarmos que estamos a adorar o mesmo Deus, mas tendo doutrinas, práticas e princípios diferentes. Se você pertencer ao Islã, vão te dizer que Maomé é o último profeta. Se você pertencer aos Mormons, vão te dizer que Joseph Smith é o último profeta. Se você pertencer a esses cristãos católicos, protestantes, evangélicos e brahmanistas, vão te dizer que Jesus Cristo é o último e acabou. Se você pertencer aos brahmanistas, vão te dizer que há 7 eras, 7 mensageiros, William Branham é o último e acabou. Mas todas essas religiões dizem que adoram o mesmo Deus. Mas há uma promessa para o tempo em que nós estamos a viver. A Bíblia diz que Daniel teve uma visão e ele tentou buscar o entendimento para interpretar a visão. Mas Deus lhe disse: sela, Daniel, porque o que está escrito, o que viste, é para o fim dos tempos. Muitos serão purificados, branqueados e refinados, mas nenhum perverso entenderá. Melhor eu ler aqui. Se alguém tiver a Bíblia, está em Daniel capítulo 12, no seu versículo 9. Depois que ele teve a visão, e então em versículo 9 diz: e ele disse, Deus, vai, Daniel, pois estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. 10. Muitos serão purificados, branqueados e refinados, mas os ímpios farão perversamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas o sábio entenderá. Amém, amados? Amém. Há uma promessa de que no fim dos tempos, muitos serão purificados, branqueados e refinados, mas nenhum perverso entenderá. Somente é para os sábios. E é necessário alguém para vir dizer o cumprimento desta profecia. E o cumprimento desta profecia é neste tempo. Não tem como alguém não ser purificado, branqueado. Ninguém poderá ver a face de Deus. Ninguém poderá entrar para a vida eterna. Ninguém poderá estar no paraíso se não passar pela purificação, branqueamento e refinação. E esta é a mensagem que Deus deu ao profeta Cacu Filipe, que é o profeta mensageiro de Mateus 25 para a nossa geração. Você vê? Conforme eu dizia, cada igreja dizem que adora a Deus. Todos eles afirmam que adoram o mesmo Deus. Mas eles têm doutrinas, práticas e princípios diferentes. Você vê? A Bíblia em Atos capítulo 19, no versículo 19, diz que no tempo dos apóstolos, assim como em Neemias capítulo 9, 1 a 3, no tempo de Israel, a confissão dos pecados era pública. Mas hoje as pessoas não confessam seus pecados publicamente. Se for um católico, quando ele peca, vai confessar para o padre. E o padre, quando peca, não confessa a ninguém. Se for um fiel dessas igrejas evangélicas, protestantes, brahmanistas, quando ele peca, confessa ao pastor. Mas quando o pastor peca, não confessa a ninguém. Esses pastores têm posições impuras nas suas casas, mas não confessam a ninguém. Esses pastores têm obras iníquas, pecados em suas vidas, mas não confessam a ninguém. Razão pela qual todos os fiéis, assim como o pastor, sonham todas as noites. São perseguidos em sonhos, sonham a comer, sonham a voar, sonham... Por quê? É pesadelo, é difícil. Alguns são amarrados certo tipo de fitas,
domingo após domingo, tipo após tipo de água. Até diz outra água veio dos rios Jordão, onde Jesus foi batizado. A outra água é da praia de Maputo. A outra água é da Ásia. Tudo isso para enganar a humanidade. A meta é qual? É o dinheiro. É o dinheiro. E Paulo disse o quê? Paulo ou Pedro disse em Romanos capítulo 16, no seu versículo 17: mas peço-vos, irmãos, que considerem aqueles que criam divisões e ocasiões de queda, contrariamente à doutrina que aprendeste, e se afastem deles. 18. Pois esses não servem o nosso Senhor Cristo, mas a sua própria barriga, e com boas obras e discursos justos enganam os corações dos inocentes. Vocês veem? Essas são pregações modernas hoje. Eles têm melhores discursos. Este ano de 2020 profetiza vitória na sua vida. Este ano aqui profetiza sucesso na sua vida. Este é o ano de mudança. Este é o ano de vitória. Este ano é o ano da decisão. Este ano aqui é ano de sucesso. Toda a sua pregação é sucesso, vitória. E você vai ver que no ano antepassado prometeram a vitória, não tiveste, entraste em 2019. Também prometeram vitória, não aconteceu, entraste em 2020. Ainda te prometeram vitória para este ano. E também não vai dar certo, porque a meta é dinheiro. Trabalham por causa das suas barrigas. As igrejas é um negócio no nome do Senhor Jesus Cristo. Você vê, toma a sua Bíblia e pega o nome de cada igreja. Você vai encontrar que não existe em nenhum capítulo e versículo da Bíblia. Tomaram onde? Jesus era católico? Jesus era da Adventista do sétimo dia? Jesus era da Evangélica Nova Aliança? Jesus era do Tabernáculo Flan Xixi? Não! Então por que você tem que ser católico? Será que quando ele morria, ele dizia na cruz que eu morri para ser católico? Quando ele morria, ele dizia que estou a morrer para ser testemunha de Jeová? Não. E qual é o problema? Você ainda diz, e eu estou a sofrer tanto, minha doença não passa, minha situação não passa. Você vai saber por que teu problema não passa. Por que seu problema não passa? Por que você fica doente? É por causa de pecados. As pessoas não sabem que aproximar uma mulher que você não pagou em casa do seu sogro é um pecado muito grave. E muitas pessoas vivem com mulheres que eles não pagaram na casa dos seus sogros. Isso conduz maldições sobre a sua vida. Razão pela qual são pesadelo, busca emprego, não encontra. E outros querem nascer, querem algo, não dá certo. Por quê? E começam a acusar pobres inocentes, aquele vovô, só porque tem 60 anos, só porque tem 70 anos. Não. Por que ele não morre? É ele mesmo. Por que essa madrasta não me gosta? É ela mesmo. Não. O profeta mensageiro desta geração, ele diz, o causador de todos os seus problemas é você mesmo. Quando você se masturbava, você sabia que isso era pecado? Não, mas isso te conduziu maldições. Você trocava de menina, você sabia que isso traria maldições? E hoje você vive exatamente a condição de pecados que você cometeu no passado. E Deus hoje, através do seu profeta, ele diz, sem a santificação, ninguém verá Deus. Você vê, nas nossas casas, os pastores, os seus fiéis, têm posições impuras. Deus somente deu uma posição para uma mulher e um homem. Mas Satanás deu uma outra posição. Levou a posição dos animais, colocou nos homens. E os homens se aproximam da sua mulher por detrás como os animais, fazendo boca a boca, comendo saliva. E eles não sabem que isso é uma abominação diante de Deus. Hoje Deus está a te dizer a verdade desta geração. Hoje Deus quer te libertar de toda a situação. Mas é necessário você se colocar em ordem. Porque tudo que você fez te conduziu ao estado em que estás hoje. Mas a única maneira de como você obter a solução dos seus problemas, a única maneira de como você obter a solução de Deus é você voltar a Deus. Mas como é que voltarás a Deus? O povo de Israel não podia voltar a
religiões tinham que votar por meio de um profeta mensageiro vivo. Segunda das Crônicas 20:20 diz que devemos crer em Deus e no seu profeta. Se alguém diz hoje que Jesus é o último, Maomé é o último, Joseph Smith é o último, a pergunta para ele é: Deus morreu ou está vivo? Se Deus já está vivo, ele já não fala? E se ele fala, por meio de quem ele falará? Porque Deus nunca falou por meio de um pastor. Deus nunca falou por meio de um sacerdote. Deus fala por meio de um profeta mensageiro vivo da sua geração. Amós capítulo 3, no seu versículo 7. Mas o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Você vê? Um profeta é a boca de Deus em sua geração. Um profeta é a manifestação de Deus em sua geração. Êxodo capítulo 4, versículo 16, está escrito: Deus, ele mesmo falando para Moisés, ele disse: Tu, Moisés, serás como Deus e Arão, seu irmão, como profeta. Tu falarás e Arão portará isso ao povo. Você vê? Um profeta mensageiro é a boca de Deus. Ele recebe a revelação de Deus para a humanidade em seu tempo. Mas são os sacerdotes, que são os 4 ministérios de Efésios 4:11, que exatamente têm a missão de tomar o que o profeta disse para interpretar a humanidade. Mas esse sacerdote deve ser aquele que o profeta mensageiro estabeleceu em sua geração. Você vê? O pastor da igreja anglicana, quem ele estabeleceu? Qual é o profeta que ele estabeleceu? O pastor da igreja Testemunho de Jeová, o pastor da igreja Adventista do Sétimo Dia, o pastor da igreja Assembleia de Deus, quem ele estabeleceu? Se Jesus já estabeleceu 12 apóstolos, Moisés já estabeleceu Arão e Paulo estabeleceu Tito, Timóteo e Silvano. Hoje esses pastores que eles estabeleceu, alguns já até se colocaram na cadeira de Brana como pastor, que não foram estabelecidos nem por um profeta. São voluntários ilegais. O que está acontecendo? O profeta mensageiro desta geração, Cacu Filipe, diz que a dureza da vida e a falta de emprego esforçou muitos em se tornarem servos de Deus. Você vê? Para corromper a humanidade e viver à custa dos outros. Eu vou mais rápido para poder terminar. Em João capítulo 13, versículo 20, Jesus disse: em verdade vos digo, que é quem receber aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E em Mateus capítulo 23, versículo 34 e 35, o Senhor Jesus Cristo prometeu enviar profetas. Mas aqui ele diz que quem receber aquele que eu enviar, recebe a mim. Mas quem rejeitar este que eu enviar, também rejeita a mim. E exatamente como em 1 Samuel 8, no versículo 7. Quando o povo rejeitou Samuel, disse que não tem só rejeitado a ti, eles também têm rejeitado a mim. Porque o profeta é aquele que te faz conhecer a vontade de Deus em sua geração. Mas as igrejas são aquelas que te fazem conhecer o plano do diabo em sua geração. Qual é o problema? Quando Moisés morre, os filhos do diabo tomaram os rolos de Moisés, Jeremias e Isaías, e disseram que não há mais. Messias virá, mas o nosso profeta é Moisés. E quando Jesus Cristo veio, rejeitaram Jesus Cristo como o próprio Messias em seu tempo. Crucificaram-lhe, mataram-lhe. Você vê? Este é sempre o comportamento da humanidade. E eles não conseguem ver isto. Mas Deus tem reservado uma semente, os filhos de Deus, para esta geração em que nós estamos a viver, para que eles possam reconhecer o verdadeiro profeta sobre toda a face da terra hoje. Há milhares que dizem ser profetas, mas há uma identidade para um profeta de Deus. Um profeta não é um profeta porque tem um certificado da teologia, escola pastoral, algo assim. Não. Ele tem que ter um chamamento e uma comissão, conforme Moisés na sarça ardente, conforme Paulo em Atos capítulo 9, versículo 1 em diante. Não é alguém que dormiu, sonhou, veio e diz que sou um profeta. Foi a algum sítio, pegou aí um amuleto, veio, coloca no bolso ou na água, então faz as pessoas manifestar. Não é isso. A libertação, Jesus Cristo era o próprio Deus feito carne. Quantas pessoas que ele orou e caíram?
Quantas pessoas que ele para libertar tinham que cair? Não. Mas hoje já não é assim. Só dor de cabeça tens que cair. Só para buscar bênção tens que cair. É o plano do diabo Satanás para enganar a humanidade e enviar as almas ao inferno. Em Mateus capítulo 9, no seu versículo 5, Jesus Cristo disse: mas em vão me adorais, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Você vê? No tempo de Moisés, quem poderia trazer os 10 mandamentos? Foi Moisés, um profeta, não pastor. É somente o profeta mensageiro quem traz os preceitos para a humanidade. Não é um pastor, não é um evangelista, não é um apóstolo. Não, esses são os ministérios de Efésios 4:11 que devem portar, ser eco daquilo que o profeta mensageiro prega em sua geração. Não importa qual a grandeza de um apóstolo, se esse apóstolo não foi estabelecido pelo profeta mensageiro da sua geração, ele é o servo do diabo Satanás. E alguém não é apóstolo porque ele deseja. É o profeta mensageiro quem estabelece um apóstolo. É o profeta mensageiro quem estabelece pastores. É o profeta mensageiro quem estabelece evangelista. E evangelista quer dizer aquele que prega boa nova. O evangelho quer dizer boa nova. Será que dizer que Jesus Cristo, meu irmão, morreu na cruz por você, te ama muito, é evangelho? Isso não é evangelho? Quem que não sabe? Evangelho é algo que você não sabe. É boa nova que você nunca ouviu. Você tem ouvido em seu tempo. Não é vir pregar o que já foi falado há 2.000, 3.000 anos. Mas esse é eco do que o profeta mensageiro do seu tempo diz. Eu vou ler aqui no livro do profeta Cacu Filipe, para mim poder concluir. Em Cacu capítulo 2, no seu versículo 11. Aqui diz o profeta de Deus: quando um profeta mensageiro é enviado na terra, é porque não há mais verdade na terra. E a sua mensagem é a única verdade do seu tempo. Ele é o depositário da verdade. Ele é o legislador da palavra de Deus no seu tempo. Vocês veem? Quando Noé estava pregando, ninguém poderia ser salvo a não ser pela mensagem de Noé. Quando Jeremias estava pregando, ninguém poderia ser salvo a não ser pela mensagem de Jeremias. Quando Elias estava pregando, ninguém poderia ser salvo a não ser pela mensagem de Jeremias, pela mensagem de Elias. Quando o Senhor Jesus Cristo pregava lá nas ruas de Jerusalém, ninguém poderia ser salvo a não ser pela mensagem do Senhor Jesus. Ele disse: ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Vocês veem? Quando Martim Lutero pregava lá na Alemanha, ninguém poderia ser salvo a não ser pela mensagem de Martim Lutero. Quando João Wesley pregava, ninguém poderia ser salvo sobre toda a face da terra a não ser pela mensagem de João Wesley. Quando William Branham estava pregando lá em América, ninguém poderia ser salvo sobre toda a face da terra a não ser pela mensagem de William Branham. E hoje, vocês não podem ser salvos a não ser pela mensagem do profeta Cacu Filipe. E se você fosse um filho de Deus no tempo deles, você acreditaria neles. E assim é hoje. Você vê? As pessoas hoje dizem que eu acredito em Jesus. E eu acredito em tudo que Paulo disse. E eu acredito em tudo que Jeremias disse. Mas qual é a prova? Qual é a prova que mostra que se vivesse no tempo de Jeremias, acreditaria nele? Você tem que ter uma prova. A prova é que você tem que crer no profeta mensageiro vivo do seu tempo. Se você rejeita o profeta que Deus te enviou hoje, que é o profeta Cacu Filipe, é a prova concreta de que se você vivesse 2.000 anos atrás, rejeitaria Jesus Cristo. Se você rejeita hoje o profeta Cacu Filipe e ainda disse que acredita no Noé, acreditaria em Noé, isto é mentira. A prova é que você, se acreditar hoje em Cacu Filipe, então isto mostra que no tempo de Noé estarias na arca. Então, se você hoje rejeita o profeta Cacu Filipe, significa que mesmo no tempo de Noé serias destruído no dilúvio, beberias muita água. Amém. Amém. É necessário compreendermos muito bem. É
estes sermões desta tarde. Isto é algo que vai te trazer ao conhecimento profundo da verdade de salvação para esta geração. Todos nós estávamos em religiões, perdidos, buscando a salvação, sacrificando. Mas Deus mostrou algo mais importante na vida. Um mensageiro profeta veio para libertar-nos, veio para nos tirar da escravidão, para nos trazer a verdade de salvação em nossa geração. E esta é a única oportunidade. Não tem como hoje alguém obter a salvação senão pela mensagem que o Senhor Jesus Cristo enviou através do seu profeta Cacu Filipe nesta geração. Você pode estar na 12ª classe, ter saído enunciado de 2016, 17, 15, e você preparar aquilo, mas será que isso te admitirá para passar? Não. Você terá o exame do seu ano para você resolver e passar de classe. É a mesma coisa. Você pode conhecer toda a Bíblia, mas isso não pode te salvar. Você pode praticar de Gênesis a Apocalipse, isso ainda não pode te salvar, porque você tem que seguir o que o profeta vivo do seu tempo diz. Porque quando o profeta fala, é o próprio Deus quem fala através do profeta. Então, eu estou terminando. Está em 1 Coríntios 7, no versículo 23. Aqui Paulo disse: fostes comprado por um preço. Não seja escravo dos homens. Nós fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas Ele não nos comprou para sermos escravos dos homens, dos pastores, nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e programistas. Fomos comprados para sermos dele. E a única maneira de sermos dele é Atos capítulo 3, versículo 25. Ele disse: vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais no passado. É a única maneira de servir Deus. Para nós servirmos Deus é aplicar João 6, 28, 29. Os fariseus e saduceus perguntaram a Jesus: o como faremos para exercermos as obras de Deus? E Jesus disse: a obra de Deus. Eles falaram muitas obras, mas Jesus disse: a obra de Deus. A obra de Deus é que creias naquele que Deus enviou. Quem é que Deus tinha enviado naquele tempo? Jesus Cristo. Quem que Deus tinha enviado no tempo de Noé? Noé. Quem que Deus tinha enviado no tempo de Moisés? Moisés. Segunda Crônica 20, 20 diz que creiam no profeta, creiam em Deus e no profeta de Deus. É a única maneira. Nós sabemos que mesmo o natural tipifica o espiritual. Em um país, o presidente da república é votado e em seguida ele coloca os ministros de saúde, interior, defesa, tudo. Mas há um ministro que pode colocar o outro ministro? Não. É da mesma maneira no espiritual. Deus envia um profeta e o profeta estabelece aqueles que são os ministros do seu tempo. E quando este profeta morrer, está terminado. Esse povo tem que esperar o outro profeta que Deus enviará. Porque somente Deus fala por meio de um profeta. A Bíblia é um livro da história daquilo que Deus fez no passado através de um profeta. Mas o mesmo Deus hoje fala por ti através de um profeta mensageiro vivo. É bom lermos a Bíblia, mas é bom seguirmos também o profeta da geração. Não tem como você estar na vontade de Deus somente lendo a Bíblia e não seguindo o profeta mensageiro da sua geração. Se você ler uma passagem de Jeremias e não entender, vais perguntar a Jeremias que eu não entendi? Vais perguntar ao seu pastor, quando Jeremias pregava, seu pastor estava lá? Não estava lá. Mas tens que perguntar ao profeta mensageiro. Porque o espírito que estava sobre Jeremias é o mesmo espírito que esteve sobre Moisés. É o mesmo que esteve sobre Isaías. É o mesmo que está sobre o profeta Cacu Filipe hoje. Então esse espírito que está sobre o profeta Cacu hoje é esse que estava sobre Jeremias, que falou e escreveu isto que você não entende hoje. Então o mesmo espírito é que está habilitado para interpretar o que Jeremias quis dizer. Portanto, a única verdade e a única maneira de santificar-se e obter a salvação e a vida eterna hoje é através da mensagem do profeta Cacu Filipe. Não é uma igreja. Deus não envia as igrejas. As igrejas são do diabo e Satanás. É um negócio no nome do Senhor Jesus Cristo. Razão pela qual as pessoas lutam todos os dias.
buscam branco no Brasil, buscam branco na América, buscam branco acolá, ali. Se esse não tem mais dinheiro, muda, pega outro. E cada ano a igreja muda de nome, buscando financiamento. Porque trabalham por causa das suas barrigas. E eu vou parar por aqui. E que Deus vos abençoe nesta tarde por estas palavras, e que continuem e que comecem a refletir, porque ainda vem o apóstolo Hugo Zé, que vai concluir com as coisas. Então eu vou poder deixar o púlpito. Deus vos abençoe e que esta palavra esteja patente em vocês e que possa produzir ainda frutos em vocês mesmos. Deus vos abençoe.